Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de C#. Na aula de hoje, estudaremos o componente Month Calendar, que é um componente de calendário já bastante típico da atmosfera Windows, né? Então nós vamos estar estudando como ele funciona dentro do C# e iremos então exemplificar o funcionamento desse componente, tá ok? Vamos criar então um novo projeto de Windows Application. Vamos chamar de Month Calendar Sample. E vamos então estudar como funciona esse componente de calendário. Bem, selecionando o componente na Toolbox, ele vai estar então dentro dos Common Controls, né, os controles comuns. E aqui está o Month Calendar. Ele já é um componente bastante pronto, né, teoricamente falando. Você já vê que você coloca ele na tela e já tem aquele padrãozinho do Windows de componente de seleção de data. Então, ele é um componente bastante intuitivo e bastante simples de se trabalhar. Nós iremos então demonstrar nessa aula quais são então essas funcionalidades mais básicas desse componente, para que vocês possam então colocá-los na sua aplicação de maneira que ele seja útil, né? O pessoal muitas vezes não usa esse componente ativo, habilitado na tela, porque ele ocupa muito espaço. Então você pode colocar na tela um botãozinho que seja um switch. Vou fazer assim, ó. Você pode colocar de repente uma checkbox. Vamos usar apenas como exemplo aqui. O texto da checkbox vai ser, chamar ele de visible. 2 cliques em cima do checkbox. Se a checkbox 1 estiver selecionada, então ele vai mostrar o meu calendário. Isso é apenas um exemplo, né? Uma forma de implementação para você saber como usá-lo dentro do seu componente da forma como achar mais interessante, né? Bom, igual a true. Caso contrário, então fica falso. Ok? Dessa forma eu tenho como mostrá-lo ou não dentro da minha aplicação de acordo com algum evento específico. Vou colocar o visible do componente default para falso, né, para que quando entre a tela o meu checkbox não esteja selecionado, então esse componente não vai estar visível. Então eu vou tirar o visible do meu componente. Para isso, olha aqui, ó. Pronto. Vou dar um F5 para rodar a aplicação. Você vai ver então que só quando eu clico no visible é que o meu componente fica visível. Perfeito? Bem, então vamos explorar o componente agora. Já vimos então como você pode utilizar. Você pode usar esse componente então dentro de uma text box, quando digita alguma coisa, isso fica a seu critério, é do uso do desenvolvedor, né? Bom, é bastante intuitivo esse componente. Você vê que eu posso, assim como a maioria dos componentes dentro do .NET, eu posso escolher então a cor de fundo, coisa e tal. Posso fazer uma configuração bastante específica, né, para o meu gosto. Olha aqui, eu posso trocar a cor. Posso fazer então personalizar esse meu componente da forma como achar melhor. Trocar a fonte para um tamanho menor de repente. Tá? Eu tenho então como personalizar isso. Aí, agora ficou visível, né? Um calendário menor, um calendário maior. Vou colocar o tamanho 9. Perfeito? Bem, além disso, eu tenho como escolher qual será o primeiro dia da semana. No caso, se eu quero que o primeiro dia da semana dentro do meu calendário, nessa configuração de colunas, seja segunda-feira, então ele marca como segunda-feira, sendo o primeiro dia da semana. Ok? Vou colocar o default, que é o domingo, né? O domingo, então, para ser a primeira data. Você pode colocar uma data máxima, ou seja,
o calendário não irá além dessa data máxima, porque quando eu rodo a aplicação, eu vou ter então esses dois botões aqui que vão avançando no meu calendário, né? Ou retrocedendo nas minhas datas. Eu tenho como determinar um range, então, de uma data máxima e uma data mínima, né? Então, eu posso colocar aqui que o ano de 31 de 12 de 2020 será a data máxima. Além disso, você vai ver que vai poder fazer a seleção de datas dentro do seu componente de duas formas. Ou você vai selecionar uma data específica, tá? Assim como eu estou selecionando aqui, ou você vai escolher um range de datas, ou seja, uma data inicial e uma data final. Como é que se usa isso dentro do calendário? Você segura a tecla Shift, clica numa data inicial, segura a tecla Shift, clica numa data final. E ele encadeia então essas datas e cria um range de seleção, ou seja, uma data inicial e uma data final. Bem, como eu faço para trabalhar com essas datas agora? Como eu utilizo essa forma de trabalho? Nós veremos a seguir. Você tem então, a partir dessa seleção, como determinar um número máximo desse range, ou seja, o máximo ínterim entre essa data inicial e a data final. Aqui vem como default 7, ou seja, uma semana, que eu posso ter nesse range de seleção. Você pode selecionar aqui, então, a quantia específica. Isso é muito interessante. De repente, você tem algum evento que ele ocorre de tantos, ele tem um número X de dias para acontecer. Então, você já tem como determinar essa seleção de datas através dessa propriedade Max Selection Count. Ok? Você tem como colocar uma data inicial também. Você já tem como determinar se ele deve mostrar a data de hoje como delimitada, marcada no calendário, na parte inferior desse calendário. Ok? Você pode pedir para ele mostrar o número da semana, tá? Que é a semana relativa do ano, né? E você tem também outra propriedade interessantíssima que é Annually Bolded Dates, ou seja, datas que serão marcadas em negrito no calendário todo o ano. Você também tem datas especiais, que não precisam ser essas datas que serão marcadas anualmente ou mensalmente através dessas propriedades que eu estou mostrando aqui. Então você tem como colocar datas especiais dentro do seu calendário. Por exemplo, o aniversário de alguém você coloca então como uma data anual, né? Então você clica em adicionar aqui, pode ser feito dessa forma e manda adicionar uma data. E nessa data você coloca uma data em específico. Vou colocar a minha data de nascimento aqui. Ok? Então, toda vez que eu acessar o meu calendário, eu vir até setembro, o dia 15 vai ter essa data marcada com negrito, como você está vendo aqui. Todo ano. Se eu for em outro ano, lá no ano de 2008, também o dia 15 de setembro vai estar marcado em negrito. Ok? Bem, agora como eu trabalho com essas validações? Então eu vou criar um evento, ou seja, eu vou usar um evento de mudança de datas. Esse componente ele vem com esse evento padrão, se eu der 2 cliques no componente diretamente, então ele abre o DateChanged, ok? Que é um evento que vai ser disparado quando a data for modificada dentro do calendário, ou seja, quando eu clicar em alguma data. Para demonstrar esse funcionamento, eu vou colocar na tela então 2 labels. Observem aqui, ó, um label com a data inicial e outro label com a data final. Tá? Está aqui. Deixa eu aproximar aqui. Beleza. De maneira simples para quebrar o galho. Label 1 e label 2. Lá no evento eu vou dizer o seguinte. Eu vou dizer que o label 1 vai assumir no seu texto o valor de seleção inicial, ou seja, aonde eu comecei meu range ou a minha data inicial, que é a mesma, né? No caso, se eu selecionar apenas uma data. Se você selecionar uma data, a seleção inicial e a seleção final vai ser a mesma. Esse valor, se você passar o mouse em cima, ele vai vir como um datetime. Então, eu tenho que passar ele para texto, né? Para string. Então, como é que eu faço? ToString. E aí eu posso deixar um ToString apenas assim, dessa forma,
que ele vai transformar em string no formato padrão da minha língua que está habilitada no meu Windows, ou eu posso, então, determinar uma formatação específica que eu tenha como vontade de especificar, né? Por exemplo, vou colocar dia, mês e ano. Então, eu coloco dd, minúsculo, barra, mm maiúsculo, que o mês em data em C# ele é o M maiúsculo, barra, y para o ano, né? Então, aqui eu tenho uma formatação de data que ele vai me mostrar no formato dia, mês e ano, um formato que nós estamos acostumados a utilizar aqui dentro do Brasil, né? Então, o label 1 text vai assumir esse valor. Bem, o label 2, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou colocar o selection end, que é o final da minha seleção, né? A data final da seleção daquele meu range. Eu acho que ele está formatado, acho que nós deixamos para 7 caracteres, né? Vamos apenas conferir. Aqui, os 7 caracteres é o máximo que eu consigo fazer de seleção de range de data inicial e data final. Então, eu tenho que obedecer esse limite, né? Se fosse 1 esse limite, a data inicial e a data final seria a mesma, porque eu teria um limite apenas de uma data para esse meu range. Isso é legal, quando você tem ter sua aplicação, colocar o componente já com esses bounds, com esses limites impostos já no programa, para que não tenha furo no seu código, né? É muito importante, então, ter esses cuidados na hora de desenvolver o seu código. Bem, rodando a aplicação, ao selecionar uma data, então, você pode ver que a data inicial e a data final é a mesma, né? Então, se eu vou selecionar apenas uma data, posso usar qualquer uma dessas duas propriedades que eu vou estar, então, incorrendo em certeza aí, né? A data de hoje, ela vem com um retângulo delimitando em vermelho que a data de hoje é tal. Tranquilo. Tá? Então, como funciona a seleção? Eu clico numa data inicial, seguro o Shift do teclado e data final. Pronto, eu tenho meu range formatado com as duas datas, que eu posso fazer então aquilo que eu quiser com essas datas para inserir no banco de dados, para delimitar uma data de uma consulta, de uma entrega, de um filme, sei lá, aquilo que o seu sistema estiver provendo, né? E é legal, é bastante interessante que você pode então usar esse componente para sobrepor outros componentes na tela, né? Porque ele é grande, um componente que ocupa bastante espaço, então é interessante você usar um visible true or false, um switchzinho para essa propriedade de visibilidade do componente, para que ele não ocupe muito seu espaço dentro da tela e que você possa ter uma tela bastante dinâmica na sua produção. Certo, pessoal? Muito obrigado, faça bom uso do Month Calendar e nos encontramos a seguir. Muito obrigado e até logo.